No Vale dos Corações, Maria Estrela cai na vinha menos e desperta nos braços do homem que secretamente possui tudo. Mas como o amor floresce, assim como segredos, rivalidades e um incêndio perigoso, suas raízes podem sobreviver à tempestade. O sol se derrubou sem piedade com os trabalhadores da vinha. Linhas de videira se estendiam até onde os olhos podiam ver no Vale Sereno, uma das propriedades mais produtivas da região. Entre os trabalhadores estava Maria Estrela, sua pele bronzeada brilhando de suor enquanto ela se movia habilmente através das fileiras, suas mãos experientes recortando grupos de uvas. Aos 27 anos, Maria trabalhava em campos a vida inteira. Filha dos agricultores migrantes, ela não conhecia outra maneira de viver. Ela aprendeu desde o início que a vida era sobre sobrevivência, não sonhos. Seus pais a ensinaram a trabalhar duro, manter a cabeça baixa e nunca esperar nada além do que suas mãos calejadas poderiam ganhar. "Break da água", o supervisor chamou. Os trabalhadores com gratidão foram para a sombra de um grande carvalho, onde os jarros de água esperavam. Maria tomou pequenos goles, com cuidado para não beber muito de uma só vez. O calor do verão era brutal, mas ela estava acostumada. Ou pelo menos, foi o que ela disse a si mesma. "Ei, nova garota", disse uma das mulheres mais velhas se aproximando de Maria. "Eu sou Carmela. Você está fazendo um bom trabalho." Maria assentiu, oferecendo um pequeno sorriso. "Obrigado, faço isso desde criança." "Bem, você aterrissou em um bom lugar. Vale Sereno trata seus trabalhadores melhor do que a maioria das fazendas. Bom salário, moradia decente e o proprietário não é um monstro como alguns. Saberia sobre o proprietário?" respondeu Maria. "Eu apenas vou aonde está o trabalho." Carmela riu. "Ninguém realmente o conhece. Ele se mantém para si mesmo. Algumas das meninas dizem que ele é bonito, mas estou velho demais para perceber." O supervisor soprou o apito, sinalizando o fim do intervalo. Maria voltou para as videiras, sua mente se concentrou apenas em terminar sua fila antes do fim do dia. 3 fileiras para baixo, um homem alto trabalhava silenciosamente entre as videiras. Ao contrário dos outros supervisores que estavam nas ordens de latido da sombra, esse homem estava trabalhando ao lado de todos os outros. Seu jeans desgastado e a simples camisa de trabalho não deram indicação de que Lucas Aranda era algo além de outra mão de campo. Mas, na verdade, ele possuía todas as uvas, todas as videiras e todo hectare de Vale Sereno aos 30 anos. Lucas transformou as terras modestas de sua família em uma das operações agrícolas de maior sucesso na região. Ao contrário de outros proprietários de terras ricas, ele preferia trabalhar na terra, sentir o solo entre os dedos, fazer parte do processo desde o plantio até a colheita. Senhor Aranda, seu gerente de propriedade, se aproximou, parecendo desconfortável no calor em sua camisa de botão. Os compradores da vinícola da Costa Leste chamaram novamente. "Eles querem se encontrar com você pessoalmente." Lucas limpou suor da testa. "Diga a eles que vou ligar amanhã." "Senhor, se eu puder, você pode delegar mais trabalho de campo. Você não precisa estar aqui todos os dias." Lucas sorriu um pouco. "Miguel, meu avô me disse algo que nunca esqueci. Nunca peça a alguém que faça o que você não faria. Essas videiras são minha vida." Miguel assentiu, sabendo que não havia sentido em discutir. Lucas Aranda pode valer milhões, mas ele ainda era o mesmo homem trabalhador que herdara essa terra e multiplicou seu valor através de pura determinação à medida que o dia passava. O calor ficou mais intenso. Maria sentiu-se tontura, mas se esforçou para continuar. Ela não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Ela precisava deste trabalho. Na linha seguinte, Lucas notou um novo trabalhador, menos aquele com o rosto e os olhos determinados que pareciam levar histórias que ela nunca contou. Ele a viu chegar com o mais recente grupo de trabalhadores sazonais, e algo sobre sua dignidade silenciosa chamou sua atenção. Ao contrário de alguns outros, ela nunca reclamou, nunca diminuiu a velocidade, nunca pediu tratamento especial. Tarde Sana estava mais brutal quando aconteceu. Maria estendeu a mão para prender um alto aglomerado de uvas e de repente o mundo começou a girar. Ela tentou se firmar contra um poço de videira, mas suas pernas cederam bem abaixo dela. Vários trabalhadores a viram desmoronar e pediram ajuda. Lucas, sendo mais próximo, correu imediatamente. Ele a encontrou amassada no chão, seu rosto assustadoramente pálido sob seu bronzeado. Sem hesitar, ele se ajoelhou ao lado dela e gentilmente a levantou nos braços dele. Seu corpo parecia pequeno e frágil contra o peito, e uma onda de proteção a caía. "Alguém pega a água", ela chamou. Então, voltando sua atenção para a mulher inconsciente em seus braços, ele a levou rapidamente em direção à sombra de uma árvore próxima. "Você está seguro agora", ele sussurrou.
embora não tivesse certeza de que ela podia ouvir. Eu tenho você. Miguel veio correndo com um kit de primeiros socorros e uma garrafa de água fria. Devo chamar uma ambulância, Sr. Aranda? Os trabalhadores que se reuniram deram um passo atrás, percebendo de repente quem estava segurando. Maria. Os sussurros se espalharam rapidamente pelo grupo. Esse é o chefe. Eu pensei que ele era apenas mais um trabalhador. Ele nunca nos disse quem ele era. Lucas ignorou os sussurros. Vamos levá-la para a casa principal. É mais próximo que a clínica L. Caragava. Maria pelo campo para a fazenda que serviu como sua casa e o escritório principal da propriedade. Era um edifício modesto, considerando sua riqueza menos confortável, mas não extravagante. Com varandas largas e janelas altas que pegaram a brisa no interior, a casa era legal graças aos ventiladores de teto e paredes de adobe grossas. Lucas gentilmente colocou Maria em um sofá na sala de estar enquanto a esposa de Miguel, Helena, que trabalhava como governanta, correu para pegar um pano molhado. É exaustão pelo calor, disse Helena, colocando o pano frio na testa de Maria. Ela precisa de descanso e fluidos. Lucas assentiu, observando a mulher inconsciente com preocupação. Vou ficar com ela. Miguel, por favor, diga ao supervisor para deixar todos fazer pausas mais longas hoje. E certifique-se de que todos tenham água suficiente. Uma vez sozinha com Maria, Lucas sentou. Se em uma cadeira nas proximidades, estudando o rosto, mesmo na inconsciência. Havia força em suas feições, uma determinação silenciosa que ele reconheceu em si mesmo. Gradualmente, Maria começou a se mexer. Suas pálpebras tremeram e ela soltou um pequeno gemido. Quando seus olhos finalmente se abriram, a confusão obscureceu o rosto enquanto ela apreciava o ambiente desconhecido. Onde estou? Ela perguntou, sua voz rouca. Você está na casa principal, respondeu Lucas. Você desmaiou na vinha. Maria tentou sentar-se muito rapidamente e tontura a superou novamente. Lucas gentilmente colocou a mão em seu ombro. Vi, com calma. Você precisa descansar. Eu não posso, ela insistiu. Eu preciso voltar ao trabalho. Não posso perder esse emprego. Você não vai perder o emprego, ele garantiu. Mas você precisa se recuperar primeiro. Maria olhou para ele corretamente pela primeira vez. O reconhecimento de reconhecimento. Você é um dos trabalhadores de campo, o quieto. Um pequeno sorriso tocou nos cantos da boca de Lucas. Não exatamente. Eu sou Lucas Aranda. E os olhos de Maria se arregalaram. E ela imediatamente tentou ficar de pé novamente. Sinto muito, senhor, eu não sabia. Por favor, me chame de Lucas. E não há necessidade de se desculpar. Você não fez nada de errado. Maria se estabeleceu, claramente desconfortável. Por que você me ajudou? Você poderia ter enviado Outrapas. Lucas pensou por um momento antes de responder simplesmente. Porque ninguém deveria cair sozinho. A resposta honesta parecia surpreender. Lá, ela estudou o rosto dele como se estivesse tentando encontrar algum motivo oculto, algumas dicas para sua bondade. Encontrando nenhuma, ela finalmente relaxou um pouco contra as almofadas. Obrigado, ela disse suavemente. Eu sou Maria Estrella. É bom conhecê-lo, Maria, embora eu deseje que fossem melhores circunstâncias. Helena voltou com um copo de água fria e algumas frutas. Você precisa beber devagar, ela instruiu Maria. Pequenos gols enquanto Maria bebia. Lucas se levantou. Vou verificar os trabalhadores. Helena cuidará de você. E quando você está se sentindo melhor, Miguel pôde levá-lo de volta aos aposentos dos trabalhadores. Não, por favor, insistiu. Maria, quando estou firme, quero voltar a mim. Não quero tratamento especial. Lucas assentiu, entendendo seu orgulho. Como desejar, mas não se apresse. Sua saúde é mais importante do que algumas horas de trabalho. Depois que Lucas saiu, Helena sentou. Se ao lado de Maria, ele não é o que você esperava, é? Maria balançou a cabeça. Não, que o proprietário seria diferente. Lucas trabalha mais do que qualquer outra pessoa aqui, explicou Helena. Seu pai morreu quando ele era jovem, e sua mãe lutou para manter esse lugar em andamento. Quando Lucas assumiu apenas 21, a propriedade estava quase falida. Ele o construiu de volta com suas próprias mãos. Maria ouviu, surpresa. Ela assumiu que ele nasceu rico. Outro proprietário de terras privilegiado que nunca havia conhecido dificuldades. Por que ele trabalha nos campos quando não precisa? Ela perguntou. Helena sorriu. Isso é exatamente quem ele é. Ele diz que nunca quer esquecer como é ganhar a vida da terra. No final da tarde, Maria se sentiu forte o suficiente para voltar ao trabalho. Apesar dos protestos de Helena, Lucas a encontrou quando ela estava saindo de casa. Você deve tirar o resto do dia de folga, disse ele. Preocupação evidente em sua voz. Eu não posso me dar ao luxo de... Ela respondeu honestamente.
Eu sou pago pelo trabalho que faço. Lucas a estudou por um momento, eu entendo. Mas promete que você vai parar se sentir tonto de novo. Eu prometo, disse ela, surpresa com sua genuína preocupação. Enquanto voltava para as vinhas, Maria não pôde deixar de olhar para o homem em pé na varanda, observando menos a... Ele não era o que ela esperava. Em sua experiência, as pessoas com poder raramente notavam aquela sem ele, e muito menos se importavam com o bem-estar deles. Na manhã seguinte, Maria chegou à vinha cedo, determinada a compensar o tempo perdido. Para sua surpresa, ela encontrou um novo chapéu de abas largas e uma garrafa de água doce em sua estação de trabalho. Não havia nota, nenhuma explicação, mas de alguma forma ela sabia quem os deixara. Ao longo do dia, ela sentiu alguém observando menos a... Ocasionalmente, ela olhava para cima e encontrava Lucas trabalhando por perto, verificando menos a sem ser óbvia sobre isso. Deveria ter deixado menos a desconfortável, mas em vez disso, ela achou estranhamente reconfortante. No final da semana, Maria havia se estabelecido em uma rotina. Todas as manhãs, ela encontrava pequenos gestos de bondade esperando por ela menos um pedaço de fruta, um par de luvas de trabalho melhor, um pequeno banco colocado estrategicamente para fornecer sombra extra durante os intervalos. Nunca algo extravagante, nunca nada que chamaria a atenção para ela entre os outros trabalhadores, mas sempre algo atencioso. Uma noite, quando ela estava voltando para os aposentos dos trabalhadores após um longo dia, Lucas caiu ao lado dela. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Não há mais tontura? Estou bem, ela respondeu, de repente ciente dos outros trabalhadores que os observam. Obrigado pelo chapéu e pelas outras coisas, ele perguntou inocentemente, mas o pequeno sorriso em seus lábios o entregou. Maria sorriu apesar de si mesma. Você sabe o que eu quero dizer. Eles entraram em silêncio confortável por um momento antes de Lucas falar novamente. Manu, é domingo. Os trabalhadores têm o dia de folga. Há um pequeno festival na cidade se você quiser ir. Maria hesitou. Eu costumo usar domingos para lavar minhas roupas e descansar. Claro, disse Lucas, não pressionando. Foi apenas um pensamento. Quando ele se virou para sair, Maria se surpreendeu chamando, talvez apenas por um tempo. À tarde. O sorriso que iluminava o rosto de Lucas era quente e genuíno. Eu vou passar por volta das 2, então. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. O que ela estava fazendo? Envolver-se com um chefe nunca foi uma boa ideia, especialmente para alguém como ela que nunca ficou em um lugar por muito tempo. Os trabalhadores sazonais seguiram a colheita, passando da fazenda para a fazenda, nunca colocando raízes. E, no entanto, havia algo sobre Lucas que a fez querer confiar nele. Ele não era como os outros proprietários de fazenda que ela trabalhava. Ele trabalha ao lado de seus funcionários, sentiu o mesmo sol nas costas, experimentou a mesma exaustão. No final do dia, domingo chegou com um céu claro e uma brisa suave. Maria lavou os cabelos e vestiu um vestido bonito, uma peça de algodão azul simples que ela salvou para ocasiões especiais. Ela disse a si mesma que não estava tentando impressionar ninguém, mas tomou cuidado extra com sua aparência. Às 2 horas precisamente, houve uma batida na porta da pequena cabana que ela compartilhou com outras 3 trabalhadoras. Eles riram e a cuticaram quando ela foi responder. Lucas estava na varanda, vestindo jeans limpos e uma camisa prensada. Ele também fez um esforço, claramente. Maria se viu percebendo o quão bonito ele era quando não estava coberto de poeira e suor dos campos. Preparar? Ele perguntou. Maria assentiu de repente tímida. Só por um tempo ela o lembrou. O festival da cidade era pequeno, mas animado, com barracas de comida, música e jogos. Lucas comprou os 2 cones de sorvete e eles passaram pela praça assistindo as crianças brincarem e os casais dançam a banda ao vivo. Há quanto tempo você trabalha nos campos? Lucas perguntou enquanto se sentavam em um banco na sombra. Toda a minha vida, respondeu Maria. Meus pais eram trabalhadores migrantes. Eu cresci me mudando de fazenda em fazenda, seguindo as colheitas. Isso deve ter sido difícil, disse Lucas, sempre sendo o garoto novo, nunca tendo um lar permanente. Maria deu de ombros. Era tudo o que eu sabia. Meus pais me ensinaram a ser fortes, a cuidar de mim mesmo. E onde eles estão agora? Uma sombra cruzou o rosto de Maria. Meu pai morreu há 5 anos menos ataque cardíaco no meio de um campo de algodão. Minha mãe voltou ao México para morar com sua irmã no ano passado. Sua saúde não é mais boa. Sinto muito pelo seu pai, disse Lucas suavemente. Isso, homem. Você pode ver, lá, não costuma enviar dinheiro quando posso. Lucas assentiu, entendendo a responsabilidade que ela carregava. E você? O que você quer por si mesmo? A pergunta pegou Maria de surpresa. Ninguém jamais havia perguntado a ela isso antes. Eu não penso em querer coisas. Penso em sobreviver.
Lucas ficou quieto por um momento. Todo mundo deveria ter algo que querem, algo para sonrer. Maria olhou para ele curiosamente. E você? Voca tem tudo, terra, dinheiro, sucesso. Com o que você sonha? Uma pitada de tristeza brilhou nos olhos de Lucas. Nem tudo. Eu sonho em construir algo que dura, algo significativo. E de ter alguém com quem compartilhar. A honestidade em sua voz tocou algo no coração de Maria. Um lugar que ela geralmente mantinha cuidadosamente guardada. Por um breve momento ela se permitiu se perguntar como seria ficar em um só lugar. Construir uma vida com alguém como Lucas. Mas então a realidade caiu de volta. Homens como Lucas não acabaram com mulheres como ela. Ela era apenas uma novidade para ele. Uma distração temporária. Eu deveria voltar, disse ela abruptamente, levantando. Se eu tenho lavanderia para terminar antes de amanhã. Lucas parecia surpreso com a mudança repentina, mas não discutiu. Claro, eu vou te dar de volta. A caminhada de volta aos aposentos dos trabalhadores foi silenciosa, a companhia fácil de substituir a anterior por uma tensão estranha. Na porta dela, Lucas fez uma pausa. Eu disse algo errado? Ele perguntou. Maria balançou a cabeça. Não. Acabei de me lembrar da minha casa. Obrigado pelo sorvete e pela bela tarde. Antes que ele pudesse responder, ela entrou, fechando a porta firmemente atrás dela. Ela se inclinou contra, coração batendo, dizendo a si mesma que havia feito a coisa certa. Chegar perto de Lucas Aranda só poderia levar ao desgosto. Pessoas como ela não receberam finais felizes. O que ela não viu foi Lucas parado do outro lado da porta, a mão levantada como se quisesse bater. Então lentamente abaixando. Quando ele se virou e se afastou, um olhar determinado nos olhos, que sugeria que isso estava longe de terminar. Na manhã seguinte, Maria chegou à vinha mais cedo do que o habitual. Ela queria provar a si mesma menos e a Lucas que o passeio de ontem não mudou nada. Ela ainda era apenas uma trabalhadora e ele ainda era o chefe. Mas quando ela alcançou sua abriga designada, ela já encontrou Lucas lá, verificando a maturação das uvas. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, e um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Bom dia, disse ele. Você está aqui cedo. Gosto de começar, respondeu ela, mantendo seu tom profissional. Lucas assentiu, respeitando seus limites. A colheita está indo bem. Essas uvas farão um excelente vinho. Eu não saberia, admitiu Maria. Eu nunca provei um bom vinho. Nunca, Lucas parecia. Mas você trabalhou em vinhedos antes. Trabalhar não significa degustação. O vinho que fazemos não é para pessoas como eu. Lucas franziu a testa levemente suas palavras. Eu não acredito nisso. O bom vinho é para quem o aprecia. Ele hesitou e acrescentou. Eu gostaria de mostrar a você algum dia. A vinícola, quero dizer, como fazemos o vinho das uvas que você ajuda a colher. Antes que Maria pudesse responder, o supervisor chamou que era hora de começar a trabalhar. Lucas deu um pequeno aceno de cabeça e se afastou, deixando menos a consentimentos confusos. Ao longo do dia, Maria manteve a cabeça baixa e trabalhou diligentemente, mas não pôde deixar de notar que Lucas ficou longe de sua seção da vinha. Parte dela ficou aliviada, mas outra parte, uma parte que ela não queria reconhecer, estava decepcionada. No final da semana, Maria se convenceu de que Lucas havia perdido o interesse. E isso era o melhor. Mas na tarde de sexta-feira, quando ela terminava sua briga, Helena se aproximou dela. Maria, o Sr. Aranda perguntou se você poderia ir para a casa principal depois do trabalho. Há uma situação com a horta que ele gostaria da sua opinião. Maria franziu a testa. Minha opinião? Por que ele iria querer minha opinião? Helena deu de ombros. Ele apenas disse que você pode saber algo sobre as plantas de tomate que estão lutando. A curiosidade levou o melhor dela e, depois que seu turno terminou, Maria foi para a casa principal. Ela encontrou Lucas em um pequeno jardim nas costas, ajoelhado ao lado de algumas plantas de tomate de aparência triste. Helena disse que você queria me ver? Maria. Lucas olhou para cima. E o sorriso que iluminou seu rosto era tão genuíno que Maria sentiu uma vibração no peito. Sim, obrigado por vir. Esses tomates não estão bem e Helena mencionou que você cultiva vegetais nos aposentos dos trabalhadores. Maria se ajoelhou ao lado dele para examinar as plantas. Eles estão recebendo muita água, disse ela depois de um momento, e eles precisam de mais luz solar. Eles devem ser movidos para esse lado do jardim. Lucas assentiu pensativamente. Eu nunca tive muita sorte com vegetais. Minha mãe era a única com um polegar verde. Minha mãe me ensinou, disse Maria, tocando gentilmente uma folha amarelada. Mesmo quando nos movemos, ela sempre encontrava uma maneira de cultivar algumas plantas. Ela disse que era importante colocar raízes, até mesmo temporárias. Sua mãe parece sábia, disse Lucas suavemente. Ela é, Maria concordou. Mas também é prático. Vegetais frescos significavam que comemos melhor.
mesmo quando o dinheiro era apertado. Lucas ficou quieto por um momento e perguntou: Você me ajudaria com o jardim? Vou te pagar mais. É claro. Maria hesitou. Passar mais tempo com Lucas era exatamente o que ela estava tentando evitar. Mas o jardim realmente precisava de ajuda e o dinheiro extra permitiria que ela enviasse mais para a mãe. Tudo bem, ela concordou. Eu posso chegar à noite depois do meu trabalho regular. O rosto de Lucas iluminou. Perfeito. E talvez depois, se você não estiver muito cansado, eu poderia mostrar a vinícola? Sem pressão, apenas se você estiver interessado. Contra seu melhor julgamento, Maria se viu assentindo. E August. Disso, nas 2 semanas seguintes, uma nova rotina desenvolvida. Maria trabalhava nas vinhas durante o dia e passava 1 ou 2 horas à noite tendendo a horta na casa principal. Às vezes, Lucas trabalhava ao lado dela fazendo perguntas e aprendendo. Outras vezes, ele teria negócios para atender, mas sempre tirava tempo para verificar o progresso dela. Após o trabalho do jardim, eles costumavam caminhar até a vinícola. O aqui Lucas explicou o processo de transformar uvas em vinho. Maria se viu fascinada pela complexidade de tudo e pela paixão de Lucas quando ele falou sobre isso. Uma noite, enquanto eles estavam entre os enormes barris de carvalho no frio da vinícola, Lucas abriu uma das garrafas de degustação. É da colheita do ano passado, explicou ele, despejando uma pequena quantidade em 2 copos. Algumas dessas uvas podem ter sido escolhidas por você. Maria pegou o vidro hesitante. Ela nunca teve vinho que não veio de uma caixa ou uma garrafa barata. Tome um pequeno gole, instruiu Lucas. Deixe descansar na sua língua por um momento, antes de engolir. Maria seguiu suas instruções, surpreendidas pelos ricos e complexos sabores que enchiam a boca. Lindo, disse ela depois de engolir. Lucas parecia satisfeito. Essa é uma maneira perfeita de descrever. Muitas pessoas falam sobre os aspectos técnicos, os taninos, a acidez, mas o vinho deve evocar emoção. Beautiful esta. Exatamente correto. Enquanto voltavam aos aposentos dos trabalhadores mais tarde naquela noite, Lucas perguntou: Você sempre se mudou? Nunca quis se estabelecer em um lugar? Maria considerou a questão. Não era sobre o que eu queria, era seguir o trabalho. É assim que é para pessoas como eu. E se você pudesse escolher? Se o trabalho não fosse o fator decisivo? Maria olhou para as estrelas, brilhante no céu noturno claro. E sei. Nunca me deixei pensar sobre isso. Talvez você deva, disse Lucas em silêncio de volta à sua cabine. Maria encontrou seus colegas de quarto cheios de perguntas. Você e o chefe são uma coisa agora? Carmela perguntou sem rodeios. Não, Maria insistiu. Estou apenas ajudando com o jardim dele. E ele está me ensinando sobre fabricação de vinho. Não é nada mais que isso. Claro que não parece. Nada, comentou outra mulher. A maneira como ele olha para você. Você está imaginando as coisas, disse Maria com firmeza. Mas mais tarde, deitado na cama, ela não conseguia parar de pensar na pergunta de Lucas que ela queria. Onde ela escolheria ficar se pudesse? Pela primeira vez em sua vida, o movimento, sem fim de seguir a colheita, parecia menos liberdade e mais como fugir. Na manhã seguinte, uma comoção nos quartos dos trabalhadores acordou Maria mais cedo. Um carro chique havia parado e uma mulher bonita com roupas caras estava conversando com o supervisor. Que é aquele? Maria perguntou a Carmela, que estava olhando pela janela. Isabela Viga, respondeu Carmela, a ex-noiva de Lucas. Eles estavam noivos no ano passado, mas ela quebrou. O boato é que ela pensou que ser a esposa de um fazendeiro estava abaixo dela. Mesmo que o fazendeiro seja um milionário, Maria sentiu uma reviravolta estranha no estômago. O que ela está fazendo aqui? Quem sabe? Mas ela aparece a cada poucos meses. Desperta problemas e depois sai novamente. Ao longo do dia, Maria não pôde deixar de assistir como o elegante carro de Isabela permaneceu estacionado pela casa principal. Na hora do almoço, gossip se espalhou que ela estava tentando se reconciliar com Lucas. Os negócios de seu pai estão falhando, disse um dos trabalhadores mais velhos ao grupo durante o intervalo do almoço. Agora, o dinheiro de Lucas não parece tão sujo para ela. Maria tentou se concentrar em seu trabalho, dizendo que não era da sua conta. Mas quando a noite chegou, ela hesitou em ir para a casa principal. E se Isabela ainda estivesse lá? O que ela pensaria ver Maria, suja, dos campos vindo para cuidar do jardim? Depois de debater consigo mesma, Maria decidiu ir. Afinal, ela assumiu um compromisso e o dinheiro extra era importante. Quando se aproximou da casa, ela ouviu vozes levantadas vindo da varanda. Você não pode simplesmente aparecer quando quiser, Isabela, dizia Lucas com a voz dele. Temos sido sobre isso. Você está sendo ridículo, respondeu Isabela. Nós éramos bons juntos, então eu tinha pés frios sobre morar aqui no meio do nada. As pessoas cometem erros. Não foi um erro, foi uma diferença fundamental no
que queríamos da vida. Lucas parecia cansado, como se tivessem tido essa conversa muitas vezes antes. Você queria que eu fosse alguém que eu não sou. Because eu pensei que você poderia ser mais do que apenas um fazendeiro. Isso mesmo, do que apenas um fazendeiro. Eu sou exatamente quem eu quero ser. Maria sabia que deveria sair, que estava escutando em uma conversa particular. Mas antes que ela pudesse recuar, Isabela viu. Que é aquele? Ela exigiu, apontando para Maria. Lucas se virou e quando viu Maria, sua expressão suavizou imediatamente. Maria, sinto muito, perdi a noção do tempo. Isabela olhou entre eles, seus olhos se estreitando. Oh, e você se encontrou um trabalhador de campo para jogar em casa. Isso é suficiente, Isabela, disse Lucas bruscamente. Maria está me ajudando com o jardim e aprendendo sobre a produção de vinhos. Ela é uma funcionária valiosa e minha amiga. Amigo, Isabela riu. Por favor, Lucas, eu te conheço. Sempre querendo salvar todos, consertar tudo. Ela é seu último projeto? Maria sentiu seu rosto queimar com humilhação. Eu deveria ir, disse ela em silêncio, virando-se para sair. Maria, espere, Lucas ligou atrás dela. Mas ela continuou andando. Ela ouviu passos rápidos atrás dela e então Lucas estava ao lado dela, tocando suavemente o braço. Por favor, não vá. Sinto muito por isso. Ela está certa, disse Maria, sem olhar para ele. Eu não pertenço aqui em sua casa, fingindo ser algo que não sou. Não. Ela não está certa, insistiu Lucas. E você não está fingindo nada. Você é exatamente quem você é, smart, trabalhador, carinhoso. É isso que eu vejo quando olho para você, Maria. Não é um projeto, não um funcionário, apenas você. A sinceridade em sua voz a fez finalmente olhar para ele. Não havia pena nos olhos dele. Apenas calor e outra coisa, menos algo que fez seu coração bater mais rápido. O jardim precisa de mim, disse ela depois de um momento. Um pequeno sorriso puxando seus lábios. O rosto de Lucas relaxou em um sorriso. Absolutamente, esses tomates estariam condenados sem você. Enquanto caminhavam até o jardim, Maria perguntou calmamente. Você a amou? Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Eu pensei que sim. Mas, olhando para trás, acho que adorava. A ideia de ter alguém, de não estar mais sozinho. Isabela e eu queríamos coisas muito diferentes da vida. Que você quer? Maria perguntou, ecoando a pergunta que ele havia feito. Lucas parou de andar e virou. Para encarar. Quero alguém que entenda que essa terra não é apenas como eu ganho dinheiro, faz parte de quem eu sou. Alguém que vê a beleza em cultivar coisas, criando algo com as mãos. Alguém que valoriza a honestidade e o trabalho duro sobre status e aparências. Ele respirou fundo. Alguém como você, Maria. Maria congelou, atordoada por suas palavras. Ninguém nunca havia falado com ela assim antes, com tão admiração aberta. Você não me conhece. Ela sussurrou. Eu sei o suficiente, ele respondeu. Eu sei que quando você fala sobre plantas, todo o seu rosto se ilumina. Sei que o trabalha mais do que qualquer outra pessoa na vinha. Sei que você envia a maior parte do seu dinheiro para sua mãe em vez do Garda, por si mesmo. E eu sei que quando você sorri, realmente sorri. Maria não sabia como responder. Tudo em sua experiência disse a ela para correr, para se proteger de decepção inevitável. Mas algo mais forte a manteve enraizada no local, honrando para o rosto sério de Lucas. Estou com medo, ela admitiu. As palavras quase audíveis. De quê? De acreditar que isso pode ser real. Pessoas como eu não recebem contos de fadas, Lucas. Este não é um conto de fadas, disse ele, levando a mão dela gentilmente na dele. Esta é a vida real. Minha vida. E eu espero. Talvez possa ser a nossa vida. Antes que ela pudesse responder, eles ouviram o som de um motor de carro começando. Isabela estava saindo, o pneu girando com raiva na calçada de cascalho. Eu deveria verificar os tomates, disse Maria, precisando de um momento para processar tudo o que Lucas havia dito. Claro, ele concordou, liberando a mão dela. Leve todo o tempo que você precisa. Eu não vou a lugar nenhum. Enquanto Maria trabalhava no jardim, sua mente estava em tumulto. Lucas, palavras de S desbloquearam algo dentro dela, menos emoções e sonhos que ela nunca havia se permitido considerar. Ela poderia realmente construir uma vida aqui com ele? Lucas trouxe para ela um copo de água e sentou. Se nas proximidades, não a pressionando, apenas mantendo sua companhia quando o sol começou a se pôr. O silêncio entre eles era confortável, cheio de possibilidades. Finalmente Maria falou. Eu nunca fiquei em nenhum lugar o tempo suficiente para ver um jardim, durante uma temporada completa. Lucas parecia entender o significado dessa afirmação. Você gostaria de ficar, quero dizer. Veja o que cresce. Maria olhou para as minúsculas plantas de tomate que ela havia transplantado cuidadosamente. Eles já estavam parecendo mais fortes, chegando em direção ao sol. Talvez, ela disse suavemente.
Acho que gostaria de tentar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Lucas foi como o amanhecer. É tudo o que estou pedindo. Uma chance de tentar. Quando a escuridão caiu, eles voltaram para os quartos dos trabalhadores lado a lado, não tocando, mas de alguma forma mais perto do que antes. Na porta dela, Lucas hesitou. Você jantaria comigo amanhã à noite? Em casa, Helena faz uma paella. Incrível aos sábados. Maria assentiu. Eu gostaria disso. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Maria se permitiu sonhar com um futuro em que não estava apenas passando, onde poderia colocar raízes que podem realmente durar. Sábado, de manhã, trouxe uma surpresa. Quando Maria chegou à sua estação de trabalho, Lucas estava esperando com um pequeno envelope. O que é isso? Ela perguntou. Abra, ele encorajou. No interior havia um cheque, o suficiente para trazer a mãe do México para uma visita. Lucas, eu não posso aceitar isso, ela protestou. Não é um presente, ele explicou rapidamente. É um avanço no seu salário para o trabalho do jardim. Pensei. Talvez sua mãe gostaria de ver o que você está crescendo aqui. Lágrimas encheram os olhos de Maria. Ninguém nunca havia feito algo tão atencioso para ela antes. Obrigado, ela sussurrou, segurando o envelope. Isso significa tudo para mim. Ao longo do dia, Maria trabalhou com uma energia nova, a possibilidade de ver sua mãe, de mostrar a ela esse lugar que estava começando a se sentir em casa. Encheu menos a de alegria. Naquela noite, ela tomou cuidado extra para se preparar para o jantar, vestindo seu vestido azul e deixando seus cabelos abaixados de sua trança prática habitual. Quando ela chegou à casa principal, Lucas estava esperando na varanda. Seus olhos se arregalaram quando ele a viu. Você está linda, ele disse simplesmente. O jantar era tudo o que Maria esperava. A paella de Helena estava deliciosa e a conversa fluiu facilmente. Lucas contou histórias sobre o crescimento da propriedade, sobre seus sonhos por expandir a vinha, sobre as novas técnicas que ele estava aprendendo a tornar a terra mais sustentável. Meu pai sempre disse que estamos apenas emprestando esta terra de nossos filhos, explicou. Quero ter certeza de que é melhor quando eu o passar do que quando o recebi. Você quer filhos? Maria perguntou, depois corou para sua própria franqueza. Lucas sorriu. Algum dia sim, uma família para compartilhar tudo isso. E você, Maria, pensou sobre isso? Eu nunca me deixei pensar sobre isso antes. Não parece possível, sempre me movendo. Mas sim, acho que gostaria de crianças. Alguém para ensinar as coisas que minha mãe me ensinou. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda, vendo as estrelas sair. Lucas hesitantemente colocou o braço em volta dos ombros de Maria, e ela se inclinou nele, permitindo que ela tenha a sensação de ser mantido. Liguei para minha mãe hoje? Ela disse a ele. Ela chorou quando eu disse a ela que estava enviando dinheiro para ela visitar. Ela está chegando no próximo mês. Mal posso esperar para conhecer. Lá, disse Lucas. Ela vai gostar de você, disse Maria com confiança. Ela sempre me dizia para encontrar um homem que trabalha com as mãos e ora com o coração dele. Lucas apertou seu ombro gentilmente. E você não encontrou aquele homem? Maria virou-se para olhá-lo, seu coração cheio de um sentimento que estava finalmente pronta para citar. Eu acho que talvez eu tenha, lentamente, dando-lhe tempo de sobra para se afastar se ela quisesse. Lucas se inclinou e beijou Heler suavemente. Maria já havia sido beijada antes, mas nunca assim, como se ela fosse preciosa, como se tivesse sido apreciada. Quando eles se separaram, Lucas descansou a testa contra dela. Estou me apaixonando por você, Maria. Estreja, ele sussurrou. Eu não quero te assustar, mas preciso que você saiba disso. Em vez do medo que ela esperava sentir, Maria sentiu apenas calor se espalhando pelo peito. Passei toda a minha vida correndo, ela admitiu. Mas pela primeira vez, quero ficar. Quero ver o que acontece a seguir. Lucas sorriu, seus olhos brilhando à luz da lua. Eu também, Maria. Eu também. Enquanto ele a levava de volta aos aposentos dos trabalhadores naquela noite, eles fizeram planos para o dia seguinte. E no dia seguinte, planos pequenos e comuns que de alguma forma pareciam extraordinários, porque os estavam fazendo juntos. Na porta dela, Lucas a beijou mais uma vez. Boa noite, Maria. Boa noite, Lucas. Lá dentro, Maria encontrou seus colegas de quarto esperando ansiosamente para obter detalhes. Pela primeira vez, ela não se importava com as perguntas deles. Ela contou a eles sobre o jantar, sobre a bondade de Lucas em ajudar a levar a mãe para uma visita, sobre a maneira gentil que ele a beijou. Tenha cuidado, alertou Carmela. Homens como ele geralmente não acabam com mulheres como nós. Lucas não é homens como ele, respondeu Maria com confiança. Ele é apenas Lucas. E talvez eu não seja mais mulheres como nós. Talvez eu seja apenas
Maria. Naquela noite, enquanto ela dormia, Maria percebeu que algo havia mudado dentro dela. A parede que ela construiu em torno de seu coração, tijolo por tijolo ao longo de anos de decepção e perda, estava começando a desboronar. E, pela primeira vez, ela não estava tentando reconstruí-lo, mas a vida tem uma maneira de testar a nova felicidade. E o teste de Maria chegou na manhã seguinte na forma de um telefonema. Helena veio correndo para os aposentos dos trabalhadores. Seu rosto, Maria, você precisa vir rapidamente. Lucas, houve um acidente na vinícola. O coração de Maria batia enquanto ela corria em direção à casa principal, seguindo Helena. O que aconteceu? Ele está bem? Ela perguntou sem fôlego. Um dos grandes barris de vinho caiu. Lucas ficou preso por baixo, explicou Helena. Sua vasto. Miguel e alguns dos homens o tiraram, mas ele está magoado. A ambulância está a caminho. Quando chegaram à casa, Maria encontrou Lucas deitado no sofá, seu rosto pálido de dor. Miguel estava pressionando uma toalha contra a perna de Lucas, e o tecido estava encharcado de sangue. Lucas, Maria correu para o lado dele, caindo, de joelhos ao lado do sofá. Seus olhos se abriram, e apesar de sua dor, ele conseguiu um pequeno sorriso quando a viu. Maria, estou bem. Parece pior do que é. Não fale, ela ordenou, pegando a mão dele. Salve sua força. Os paramédicos chegaram minutos depois, avaliando rapidamente os ferimentos de Lucas. Perna quebrada, possível sangramento interno, disse um deles. Precisamos levar Lu ao hospital imediatamente. Enquanto eles se preparavam para mover Lu para a ambulância, Lucas agarrou a mão de Maria. A colheita, ele disse fracamente. Ele precisa ser concluído dentro do cronograma. Não se preocupe com a colheita, ela garantiu. Apenas concentre-se e melhorar. Prometa menos-me que você terá certeza de que está bem. Ele insistiu. Eu confio em você, Maria. A sinceridade em seus olhos a deixou com a garganta de emoção. Eu prometo, disse ela. Quando os paramédicos o levaram, Maria se virou para Miguel. O que exatamente aconteceu? Miguel parecia perturbado. Era estranho. O barril estava seguro quando eu o verifiquei esta manhã. Alguém deve ter afrouxado os apoios. Você quer dizer que não foi um acidente? Maria perguntou, alarmada. Miguel deu de ombros. Não posso dizer com certeza, mas parece suspeito. Helena colocou a mão no braço de Maria. Vi como ela para o hospital. Vamos cuidar das coisas aqui. Mas os trabalhadores... Maria começou. Pode gerenciar um dia sem você, Helena terminou firmemente. Lucas precisa de você mais agora. No hospital, Maria acompanhou a sala de espera enquanto os médicos examinavam Lucas. Horas passadas sem notícias, e sua preocupação cresceu a cada minuto que passava. Finalmente, um médico se aproximou dela. Você é família? E perguntou. Este é. Maria hesitou. O que ela era para Lucas? Eu sou a namorada dele, disse ela finalmente. A palavra se sentindo estranha, mas bem na língua dela. O médico assentiu. O Sr. Aranda tem uma perna quebrada e 3 costelas quebradas. Uma das costelas perfurou o pulmão. Mas reparamos os danos. Ele está estável agora, mas ele precisará ficar no hospital por pelo menos uma semana. E sua recuperação em casa levará mais semanas. Posso vê-lo? Maria perguntou. Ela está pedindo por você, disse o médico com um pequeno sorriso. Mas apenas por alguns minutos. Ele precisa de descanso. Lucas parecia pequeno na cama do hospital, seu corpo forte, temporariamente enfraquecido por tubos e ataduras. Quando Maria entrou na sala, seu rosto iluminou apesar de sua dor. Você veio, ele disse suavemente. Claro que vim, ela respondeu, pegando a mão dele. Você me assustou. Desculpe. Ele tentou mudar de posição e estremeceu. A colheita está bem. Ela interrompeu. Miguel e eu vamos lidar com tudo. Você apenas se concentra em melhorar. Lucas apertou sua mão fracamente. Maria, eu preciso te dizer uma coisa. Apenas por precaução. Não fale assim, disse ela com firmeza. Você vai ficar bem. Eu sei, mas ainda assim. Seus olhos estavam sérios. Eu queria que você soubesse disso. Lágrimas encheram os olhos de Maria. Em toda a sua vida, ninguém fora dela jamais disse essas palavras para ela. Eu também te amo. Ela sussurrou, surpresa com a facilidade de dizer. Agora que se deixou sentir, uma enfermeira entrou na sala. Sinto muito, mas o Sr. Aranda precisa descansar agora. Maria assentiu, lançando com relutância a mão de Lucas. Volto amanhã, ela prometeu. Lucas chamou quando chegou à porta. Tenha cuidado, se Miguel estiver certo. E o barril foi adulterado com... Ela entendeu a preocupação dele. Na manhã seguinte, Maria reuniu os trabalhadores e explicou a situação. Lucas estará no hospital por pelo menos uma semana. Ele me pediu e Miguel para supervisionar a conclusão da colheita. Alguns dos trabalhadores do sexo masculino pareciam céticos.
Você é um deles, perguntou. Você é apenas uma mão de campo como o resto de nós. Lucas confia nela, disse Miguel com firmeza. Maria conhece essas videiras, assim como qualquer um. Carmela deu um passo à frente. Trabalhei colheitas por 30 anos. Maria sabe o que está fazendo. Quem não gosta pode encontrar trabalho em outro lugar. O homem que falara parecia envergonhado e murmurou um pedido de desculpas. Maria assentiu, aceitando, e depois estabeleceu o plano para o trabalho do dia. Com o passar dos dias, Maria dividiu seu tempo entre supervisionar a colheita e visitar Lucas no hospital. O trabalho foi duro. Os dias, mas ela encontrou força que não sabia que tinha. Os trabalhadores, menos mesmo aqueles que haviam sido céticos a princípio, deram a respeitar sua liderança todas as noites. Ela ia ao hospital e contava a Lucas sobre o progresso que estavam fazendo. Ele ouviu ansiosamente, oferecendo conselhos, mas claramente orgulhoso de como ela estava lidando com as coisas. Você é incrível, ele disse a ela uma noite. Você assumiu tanta responsabilidade. Maria do ombros. Tô apenas fazendo o que precisa ser feito para a colheita. Para você. Lucas pegou a mão dela. Quando saio daqui, quero falar sobre o futuro. A palavra nosso enviou uma vibração calorosa pelo peito de Maria. Eu gostaria disso, ela disse suavemente. 5 dias após o acidente, enquanto Maria estava checando uma sessão de uvas de derrota tardia, ela notou um carro elegante puxando para a casa principal. Seu estômago apertou quando ela reconheceu Isabela saindo. Maria debateu se deveria se aproximar dela, mas decidiu que era melhor saber por que ela estava lá. Ela caminhou quando Isabela estava batendo na porta. Isabela, ela chamou. Se você está procurando Lucas, ele está no hospital. Isabela se virou, suas características perfeitas organizadas em um olhar de preocupação. Sim, eu ouvi. Quão terrível. Cheguei a ver se havia algo que eu poderia fazer. Algo sobre... O tom dela pareceu Maria como falsa. Isso é gentle, da sua parte, mas temos tudo sob controle. Os olhos de Isabela se estreitaram levemente. Você ainda estamos brincando de ser a dama da casa? Maria se manteve firme. Estou ajudando a executar a colheita enquanto Lucas se recupera. A seu pedido. Como pitoresco, disse Isabela com um sorriso frio. Mas certamente você percebe que isso é apenas temporário? Lucas pode achar você interessante agora, mas homens como ele não se casam com mulheres como você. As palavras picaram, ecoando os próprios medos mais profundos de Maria, mas ela se recusou a deixá-lo mostrar. Se você disse o que veio dizer, eu preciso voltar ao trabalho. Quando ela se virou para sair, Isabela a chamou. Lucas falou sobre o problema financeiro em que a propriedade está. Maria parou. O que você está falando? O sorriso de Isabela estava triunfante agora, sentindo que ela encontrou um ponto fraco. Ele não mencionou isso. Vale Sereno está profundamente em dívida. Os últimos 2 anos de seca atingiram o vinhedo com força. Lucas precisa de um influxo de dinheiro que apenas alguém como eu, menos com conexões familiares, pode fornecer. Não acredito em você, disse Maria, mas uma semente de dúvida foi plantada. Pergunte a ele mesmo, sugeriu Isabela. Ou melhor ainda, pergunte a Miguel. Ele sabe tudo sobre isso. Ela voltou para o carro. Quando você percebe que estou certo, você pode considerar seguir em frente, antes de partir o coração partido. Seria a coisa sensata a se fazer. Enquanto Isabela foi embora, Maria ficou congelada, sua mente correndo. Poderia ser verdade, Vale Sereno estava em problemas financeiros? E se sim, por que Lucas não havia dito a ela? Ela encontrou Miguel na vinícola verificando os tanques de fermentação. Miguel, posso te perguntar uma coisa? Ela começou a hesitar. Vale Sereno está em problemas financeiros? A expressão de Miguel ficou guardada. Quem te disse isso? Isabela estava aqui. Ela disse que a propriedade está endividada. Miguel suspirou pesadamente. Não é tão ruim quanto ela faz parecer. Sim, os 2 últimos anos de seca foram difíceis. Lucas teve que assumir empréstimos para manter todos empregados e fazer melhorias no sistema de irrigação. Mas a colheita deste ano é excelente e o vinho do ano passado está vendendo bem. Por que Lucas não me disse? Maria perguntou, doente que ele havia mantido isso dela. Porque ele não queria que você se preocupasse, explicou Miguel. Porque ele está orgulhoso. Ele construiu esse lugar de quase nada. Ele encontrará um caminho para isso. Maria assentiu lentamente, processando essas informações. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Miguel olhou para ela com novo respeito. Você já está ajudando, Maria. Mais do que você sabe. Noite, quando Maria visitou Lucas no hospital, ela o encontrou sentado na cama, parecendo mais forte do que ele desde o acidente. Boas notícias, disse ele com um sorriso. O médico disse que eu posso ir para casa amanhã. Isso é maravilhoso, disse Maria, sentada ao lado dele. Ela hesitou e perguntou.
Lucas, por que você não me contou sobre os problemas financeiros com o Vale Sereno? Seu sorriso desapareceu. Isabela veio te ver. Não era uma pergunta, mas Maria assentiu de qualquer maneira. Ela disse que a propriedade está em dívida. Lucas suspirou. Não é tão ruim quanto ela provavelmente o fez parecer. Sim, tivemos 2 anos difíceis e eu tive que fazer empréstimos. Mas estamos virando a esquina agora. A colheita deste ano ajudará muito. Por que você não me disse? Maria perguntou suavemente. Lucas pegou a mão dela. No começo porque eu não queria sobrecarregá-lo com meus problemas. E então eu estava com medo. Com medo de quê, Kill? Você me veria de maneira diferente, que você pensaria que eu era um fracasso. O coração de Maria sofreu a vulnerabilidade em sua voz. Lucas, eu nunca conseguia pensar nisso. Você construiu tudo isso com suas próprias mãos, seu próprio trabalho duro. Os problemas de dinheiro não mudam quem você é. O alívio caiu sobre o rosto. Isabela se ofereceu para investir na propriedade, o dinheiro de seu pai. É por isso que ela continua chegando. Evoca recurso. Ah, disse Maria, entendendo agora. Lucas assentiu. Alguns preços são altos demais para pagar. Prefiro trabalhar 2 vezes mais do que ficar em dívida com alguém que não compartilha meus valores. Minha visão para esta terra. Maria apertou a mão. Então trabalharemos 2 vezes mais juntos. O visual que Lucas deu a ela foi preenchido com tão amor que ela deixou o fôlego. Juntos, ele repetiu. Como se a palavra cumpra toda a promessa do mundo no dia seguinte. Maria e Miguel trouxeram Lucas para a casa do hospital. Ele insistiu em ser levado a uma lenta viagem pela propriedade primeiro, para ver como a colheita estava progredindo. Você fez um trabalho incrível, disse ele a Maria, enquanto eles pesquisavam o trabalho quase concluído. Melhor do que eu poderia ter feito eu mesmo. Isso não é verdade, ela protestou. Mas eu fiz o meu melhor. Seu melhor é extraordinário, disse ele. Seus olhos quentes de admiração. Na casa principal, Helena havia preparado um jantar especial de boas-vindas. Enquanto comiam, Lucas os preencheu nas instruções do médico para sua recuperação. Tessis, semanas antes que eu possa colocar peso nesta perna, disse ele, gesticulando para o elenco. E eu preciso ter cuidado com as costelas enquanto elas curam. Você precisará de ajuda, disse Helena praticamente. Alguém deve ficar com você. Pelo menos nas primeiras 2 semanas eu posso gerenciar. Lucas começou, mas Miguel o interrompeu. Não seja teimoso. Você não pode pular em uma perna e tentar correr este lugar sozinho. Vou ficar, disse Maria em silêncio. Se estiver tudo bem... A sala ficou em silêncio, todos os olhos se voltando para ela. Na comunidade tradicional, uma mulher solteira que fica na casa de um homem causaria conversas. Lucas olhou para ela com uma mistura de esperança e preocupação. Você tem certeza, as pessoas vão fofocar. Maria sorriu um pouco. As pessoas já fofocam. Eu não me importo com o que dizem. Você precisa de ajuda e eu quero estar aqui. Helena assentiu com aprovação. Vou inventar o quarto de hóspedes para você. Naquela noite, depois que Helena e Miguel foram para casa, Maria ajudou Lucas para o sofá da sala. Seus movimentos ainda eram lentos e dolorosos, mas ele estava determinado a recuperar sua independência. Você não precisa fazer isso, você sabe, disse ele enquanto organizava travesseiros atrás dele. Fique aqui, quero dizer. Eu quero, ela garantiu a ele, a menos que você prefira que eu não o fizesse. Não, ele disse rapidamente. Ter você aqui significa tudo para mim. Eu simplesmente não quero que você se sinta obrigado. Maria sentou-se ao lado dele no sofá, cuidadoso para não empurrar a perna ferida. Lucas, quando eu já fiz o que não queria fazer, é o rio ponto justo. Você é a mulher mais teimosamente independente que eu já conheci. Olha quem está falando, ela brincou. O homem que insiste em trabalhar ao lado de seus funcionários quando poderia estar sentado em um escritório com ar-condicionado. Somos um par, não é? Lucas disse, sua expressão ficando grave. Maria, quando eu estava deitado sob aquele barril, pensando que poderia morrer, tudo em que eu conseguia pensar era você. O quanto eu queria ver seu rosto novamente, para lhe dizer como me sinto. Maria pegou sua mão. Você não está se livrando de mim tão facilmente. Bom, ele disse suavemente, porque eu quero uma vida inteira com você, Maria Estredia. Não apenas uma temporada, as palavras pendiam no ar, entre eles cheias de promessas e possibilidades. Maria se inclinou para a frente e o beijou gentilmente, atento aos seus ferimentos. Uma vida parece bonita. Ela sussurrou contra os lábios dele. As próximas semanas entraram em um novo ritmo. Durante o dia, Maria supervisionava os estágios finais da colheita e o início do processo de produção de vinho voltando à caça, frequentemente para verificar Lucas. À noite, eles se sentavam juntos na varanda ou na sala, conversando sobre a infância, seus sonhos, suas esperanças para o futuro. Lucas ensinou a Maria sobre o lado comercial de administrar a vinha.
e ela absorveu o conhecimento ansiosamente. Pela primeira vez em sua vida, ela estava pensando além da próxima temporada. O próximo emprego. Ela estava fazendo planos. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol, Lucas disse: "Minha mãe teria te amado." Maria sorriu. "Conte-me sobre ela." "Ela era forte, como você. Depois que meu pai morreu, Tudus disse a ela para vender a terra, que uma mulher não conseguia correr uma vinha sozinha, mas ela recusou. Ela trabalhou do nascer ao pôr do sol, contratou pessoas boas e manteve esse lugar até eu ter idade suficiente para ajudar." Ele parou, perdeu na memória. Ela sempre me dizia: "Lucas, encontre uma mulher que não tem medo de trabalho duro e tempos difíceis." "Esse é o tipo de amor que dura." "Ela parece sábia", disse Maria, suavemente. Ela era. Lucas pegou a mão dela. "Ela também me disse que eu sabia quando encontrei a pessoa certa, porque eu gostaria de construir algo duradouro com ela." Ele olhou nos olhos de Maria. "Eu quero construir uma vida com você, Maria, aqui em Vale Sereno." O coração de Maria inchou de emoção. "Eu também quero isso," ela admitiu. "Eu nunca pensei que poderia ter isso, um lar de verdade, alguém para amar que me ama de volta. Ainda parece um sonho às vezes." "É real," Lucas garantiu a ela, apertando a mão dela. "Tão real quanto esta terra, essas videiras, esta casa." À medida que a recuperação de Lucas avançava, a mãe de Maria chegou para sua visita. Esperança Estrela era uma mulher pequena com os mesmos olhos determinados que sua filha. Ela deu uma olhada em Lucas, ainda de muletas, mas com orgulho, para cumprimentá-la, e assentiu com aprovação. "Então este é o homem que capturou o coração da minha filha," disse ela em espanhol. "Mamá," Maria protestou, envergonhada. Mas Lucas sorriu e respondeu em espanhol perfeito: Sou eu quem foi capturado." "Sim. Ora, sua filha é uma mulher extraordinária." As sobrancelhas de Esperança se surpreenderam com seu espanhol fluente, e ela sorriu calorosamente. "Você fala bem a nossa língua." "Minha mãe se certificou disso," explicou Lucas. "Ela disse que um homem que trabalha com as pessoas deveria falar sua língua." "Uma mulher sábia," disse Esperança. Ela olhou em volta para a propriedade. "Você construiu algo lindo aqui." "Ainda está crescendo," disse Lucas, "como todas as coisas boas." Durante sua visita de 2 semanas, Esperança rapidamente se tornou parte da vida em Vale Sereno. Ela ajudou na horta que Maria havia estabelecido, ensinou as receitas tradicionais de Helena e passou longas horas conversando com Lucas sobre agricultura e tradições familiares. Maria assistiu ao relacionamento fácil, se desenvolvendo entre sua mãe e Lucas com o coração cheio. Era assim que a família deveria parecer, menos aquecida, solidária, conectada. Uma tarde, enquanto Lucas estava descansando, Maria e sua mãe estavam sentadas no jardim, escolhendo tomates que finalmente amadurecem. "Ele é um homem bom," disse Esperança. "Sem preâmbulo. Ele olha para você da maneira que seu pai olhou para mim." Maria corou. "Eu o amo, mamã. Eu posso ver isso." Esperança colocou um tomate maduro na cesta entre eles. "E ele te ama. Não apenas com palavras, mas com ações. Esse é o amor que dura." "Eu nunca pensei que poderia ter isso," admite Maria. "Um lugar para pertencer, alguém para construir uma vida." "Você merece felicidade, Mija." Esperança tocou a bochecha de sua filha gentilmente. "Mas lembre-se, mesmo o amor mais forte precisa de cuidar, como esse jardim. Nunca tome como certo." "Eu não vou," prometeu Maria, quando a visita de Esperança chegou ao fim. O elenco de Lucas foi removido, embora ele ainda precisasse de uma bengala para andar. O primeiro vinho da colheita que a Maria supervisionou estava sendo engarrafada, e degustações preliminares sugeriram que seria excepcional. Na noite anterior à Esperança retornar ao México, Lucas insistiu em sediar um jantar especial. Ele convidou Miguel e Helena, assim como Carmela e alguns dos outros trabalhadores que se tornaram amigos de Maria. Durante a refeição, Lucas ficou ainda um pouco instável, mas determinado. "Quero agradecer a todos pelo seu trabalho duro e apoio durante a colheita e minha recuperação. Vale Sereno não é apenas terra e videira, menos é o povo. Todos vocês." Ele levantou o copo. "E eu quero especialmente agradecer a 2 mulheres extraordinárias. Esperança, por criar a filha mais notável que um homem poderia esperar saber, e Maria, por me mostrar o que significa verdadeira parceria." Esperança sorriu de orgulho. E Maria sentiu lágrimas picar os olhos com as palavras de Lucas. Depois do jantar, quando os convidados se foram e Esperança se aposentou para o quarto para fazer as malas, Lucas pediu a Maria que andasse com ele no jardim. A noite estava clara, estrelas espalhadas pelo céu como diamantes em veludo preto. "Há algo que Oban querendo perguntar," Lucas disse, sua voz extraordinariamente nervosa. "Eu estava esperando o momento certo, e com sua mãe aqui e a colheita."
O coração de Maria começou a correr quando Lucas alcançou o bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Com alguma dificuldade devido a seus ferimentos ainda curativos, ele se abaixou para um joelho diante dela. Maria Estreia, disse ele, sua voz espessa de emoção, você entrou na minha vida como um milagre. Você me mostrou o que significa ser verdadeiramente forte, verdadeiramente corajoso. Você fez Vale Sereno mais um lar do que nunca foi. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas bonito. Você quer se casar comigo? Você vai construir uma vida comigo. Aqui, raízes de plantas que durarão uma vida. As lágrimas fluíram livremente pelas bochechas de Maria agora. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto, sim, Lucas. Enquanto ele escorregava o anel no dedo dela, ela o ajudou a se levantar e nos braços. O beijo deles foi doce com a promessa, com a certeza que eles encontraram um no outro algo raro e precioso. Mais tarde, naquela noite, Maria mostrou à mãe o anel. Esperança segurou a mão da filha, examinando o diamante brilhante com aprovação. Lucas pediu minha bênção ontem, revelou ela. Ele é tradicional da maneira que importa. Você está feliz por mim, mamá? Maria perguntou. Os olhos de Esperança cheios de lágrimas. Mais do que feliz. Em paz. Saber que você encontrou seu lugar, sua pessoa, é tudo que uma mãe deseja para o filho dela. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para levar Esperança ao aeroporto, Maria notou Lucas estremecendo quando ele levantou a mala da mãe. Você está bem? Ela perguntou com preocupação. Suas costelas ainda doem? Só um pouco dolorido, ele a garantiu. Nada com que se preocupar. Mas ao longo do dia ela o notou se movendo com mais cuidado, pressionando ocasionalmente a mão, ao seu lado quando ele pensou que ela não estava olhando. À noite, ele estava pálido e claramente de dor. É isso, disse Maria com firmeza. Estou levando você de volta ao médico amanhã. Não é nada, protestou Lucas. Acabou de exagerar um pouco. Sem argumentos, ela insistiu. Você prometeu cuidar de si mesmo, lembra? Na manhã seguinte, Maria levou Lucas ao hospital. O médico o examinou. Ordenou raios X e voltou com uma expressão preocupada. Suas costelas não se curou corretamente, explicou. Há um leve deslocamento que está causando a dor. Precisamos fazer um procedimento menor para corrigi-lo. Quão menor? Maria perguntou ansiosamente. É uma cirurgia ambulatorial, mas ele precisará de mais algumas semanas de recuperação muito cuidadosa depois. Sem levantamento, sem esforço e movimento mínimo. Lucas suspirou em frustração. O engarrafamento está quase completo. Temos compradores chegando na próxima semana. Miguel e eu lidaremos com isso, disse Maria com firmeza. Seu único trabalho é melhorar. O procedimento foi agendado para o dia seguinte. Enquanto eles dirigiam para casa, Lucas estava incomumente quieto. O que está errado? Maria perguntou. Além do óbvio, quero dizer... Lucas hesitou, então disse. Eu odeio ser fraco, sendo um fardo. Não é assim que eu queria começar nosso noivado, com você tendo que cuidar de mim novamente. Maria estendeu a mão e pegou a mão. Lucas Aranda, me ouça. Oh, amor, não. Apenas para os tempos fáceis. E para tudo isso, o bom e o ruim, os dias fortes e os fracos. Ela apertou a mão dele. Lembre-se do que você me disse quando desmaiei na vinha. Ninguém deveria cair sozinho. Bem, você também não está sozinho. A verdade simples de suas palavras parecia aliviar algo nele. Como tive tanta sorte? Ele se perguntou em voz alta. Maria sorriu. Não foi sorte. Era um barril de uvas que precisavam de colheita e uma mulher que precisava de trabalho. O resto era nós escolhemos um ao outro todos os dias. Quando eles chegaram à casa, ficaram surpresos ao ver o carro de Isabela na garagem. O que ela está fazendo aqui? Maria se perguntou. Um nó se formando no estômago. Eu não tenho ideia, disse Lucas. Sua expressão escurecendo. Mas não estou com disposição para seus jogos hoje. Eles encontraram Isabela waiting na varanda, impecavelmente vestido como sempre. Seu sorriso vacilou um pouco quando os viu juntos, o anel de noivado de Maria pegando a luz do sol. Lucas, querida, disse ela ignorando a Maria completamente. Ouvi dizer que você estava fazendo uma cirurgia amanhã. Vim para oferecer minha ajuda. Como você sabia sobre minha cirurgia? Lucas perguntou, sua voz legal. Isabela acenou com uma mão com desdém. Cidades pequenas, todo mundo fala. O ponto é que estou aqui para você. Isso é atencioso, disse Lucas, claramente não acreditando em sua sinceridade. Mas desnecessário. Maria e eu temos tudo sob controle. O olhar de Isabela finalmente mudou para Maria, seus olhos permanecendo no anel de noivado. Então os rumores são verdadeiros. Você está realmente se casando com a mão de campo como progressista de você. Isabela, alertou Lucas, mas Maria tocou seu braço gentilmente. Tudo bem, disse ela em silêncio. Então para Isabela, sim, Lucas e eu estamos noivos. Nós nos amamos. E acho que você deveria sair agora.
Os recursos perfeitos de Isabela endurecidos. Isso Ian era o Lucas. Você sabe que é. Seus pais ficariam horrorizados ao ver você jogar fora seu futuro. E isso é o suficiente, interrompeu Lucas, sua voz perigosamente quieta. Meus pais valorizaram a honestidade, o trabalho duro e a integridade acima de tudo. Eles teriam adorado Maria. E eu quero que você saia, agora. Por um momento, Isabela parecia que ela poderia discutir mais, mas algo na expressão de Lucas a impediu. Tudo bem. Mas quando isso se desfaz menos e vai, não venha me procurar. Enquanto ela voltou para o carro, Maria sentiu um levantamento de peso dos ombros. Lucas colocou o braço em volta da cintura dela, puxando menos-a para perto. Sinto muito por isso, disse ele. Não seja, respondeu Maria. Ela não importa. Nós sabemos. Eles assistiram Isabela se afastar, e Lucas pressionou um beijo no templo de Maria. Você tá certo. Somos o que importa. E amanhã, após a cirurgia, começaremos a planejar nosso futuro. Mas como no dia seguinte provaria o futuro, tinha outros planos para eles. Planos que testariam seu amor e sua força de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. A manhã da cirurgia de Lucas ocorreu claro e brilhante. Maria acordou cedo, certificando-se de que tudo estivesse pronto para sua viagem ao hospital. Lucas estava quieto enquanto o ajudava a entrar no carro, seu rosto apertado com dor. Vai ficar bem, ela garantiu, apertando a mão dele. Este é um procedimento simples, e você estará no caminho da recuperação total. Lucas assentiu, tentando sorrir por causa dela. Eu sei. Eu apenas odeio hospitais. No hospital, as enfermeiras prepararam Lucas para a cirurgia enquanto Maria preencheu a papelada. O médico garantiu que o procedimento levaria menos de 1 hora e Lucas seria capaz de ir para casa no mesmo. Tá, eu estarei aqui esperando quando você sair, ela prometeu, beijando Lucas antes que eles o levassem para longe. Na sala de espera, Maria andou nervosamente. Apesar das garantias do médico, ela não pôde deixar de se preocupar. Ela ligou para Miguel para verificar as coisas na vinha, principalmente para se distrair. Está tudo bem aqui, Miguel disse a ela. Como está Lucas? Na cirurgia agora, respondeu ela. Ele deve sair em breve. Diga a ele para não se preocupar com nada aqui. Helena e eu temos tudo sob controle. Maria sorriu, agradecida por seu apoio. Eu vou... Obrigado, Miguel. 1 hora se passou, depois 2. A ansiedade de Maria cresceu a cada minuto que passava. Finalmente o médico apareceu, ainda em seus esfoliantes cirúrgicos. Senhora Estrela. Ele ligou e Maria correu. Como ele está? Posso vê-lo? A expressão séria do médico enviou um calafrio através dela. Houve complicações durante o procedimento. Quando fomos consertar a costela, descobrimos o sangramento interno que não havia sido detectado antes. Parece que houve mais danos causados pelo acidente original do que percebemos. O coração de Maria correu, mas ele está bem, certo? Ele vai ficar bem. Paramos o sangramento e reparamos os danos, mas ele perdeu uma quantidade significativa de sangue. Ele está estável agora, mas precisará ficar no hospital por vários dias, possivelmente 1 semana, para observação. Maria afundou em uma cadeira próxima, as pernas de repente fracas. Pousa low. Ele está em recuperação agora. Depois de se mudar para uma sala, você pode entrar. Vai demorar algumas horas. Essas horas foram as mais longas da vida de Maria. Ela ligou para Miguel novamente para atualizar Lu e depois sentou-se em silêncio tentando processar tudo. Lucas ficou mais gravemente ferido do que qualquer um havia percebido. Ele poderia estar sangrando internamente o tempo todo. Finalmente, uma enfermeira veio levar lá ao quarto de Lucas. Ele parecia pálido e pequeno na cama do hospital, conectado aos monitores e um quadro. Seus olhos estavam fechados, sua respiraca estável. Maria sentou-se ao lado dele, gentilmente pegando a mão na dela. Estou aqui, Lucas, ela sussurrou. Estou bem aqui. Suas pálpebras tremeram e lentamente ele abriu os olhos. Levou um momento para se concentrar em seu rosto. Maria, ele murmurou. Sua voz fraca. Não tente falar, disse ela suavemente. Tudo vai ficar bem. O médico teve que fazer um pouco mais do que planejou, mas você vai ficar bem. Lucas apertou sua mão fracamente. Quão ruim é. Você teve algum sangramento interno que eles não pegaram antes. Eles o consertaram agora, mas você precisa ficar no hospital por alguns dias. A frustração brilhou em seu rosto. Estão chegando na próxima semana. A nova safra vai ficar bem. Maria interrompeu suavemente. Miguel e eu lidaremos com tudo. Seu único trabalho é descansar e melhorar. Os olhos de Lucas já estavam se fechando novamente. A medicação, deixando-o sonolento. Eu te amo, ele murmurou. Eu também te amo, respondeu Maria, observando quando ele voltou a dormir. Nos 3 dias seguintes, Maria mal saiu do hospital. Ela dormiu na cadeira desconfortável ao lado da cama de Lucas, voltando para casa para tomar banho e trocar de roupa.
Lucas melhorou constantemente, recuperando sua força e cor. No quarto dia, ele estava sentado, reclamando da comida do hospital e pedindo atualizações sobre o vinho. O engarrafamento está completo, disse Maria. As primeiras degustações com os distribuidores foram bem. Miguel diz que está muito interessado na nova safra. Isso é bom, disse Lucas, claramente aliviado. E a propriedade? Algum problema? Maria hesitou. Bem, há uma coisa. Isabela veio ontem. Lucas franziu a testa. O que ela queria desta vez? Ela foi realmente útil, admitiu Maria com relutância. Ela trouxe os registros financeiros que você precisava assinar para o empréstimo bancário. Disse que seu pai conhece o presidente do banco e pode ajudar a agilizar o processo de aprovação. Eu não quero a ajuda dela, disse Lucas com firmeza. Eu sei, respondeu Maria. Mas Miguel disse que o empréstimo é importante para o fluxo de caixa até que as vendas de vinhos comecem a chegar. Ele sugeriu que talvez precisasse anular sentimentos pessoais pelo bem de Vale Sereno. Lucas ficou quieto por um momento. Considerando, você está certo. A propriedade tem que vir em primeiro lugar. Mas não confio que a repentina ajuda de Isabela. Nem eu, concordou Maria. Mas Miguel está analisando tudo com cuidado. Não vamos deixar lá aproveitar a situação. Lucas pegou a mão dela. O que eu faria sem você? Você assumiu tanta responsabilidade. Maria sorriu. É isso que os parceiros fazem. Nós nos carregamos quando necessário. No dia seguinte, o médico declarou Lucas o suficiente para ir para casa, embora precise continuar descansando e evitar qualquer atividade extenuante por pelo menos um mês. Não, há trabalho na vinha, sem levantar nada mais pesado que uma xícara de café e absolutamente nenhum estresse, instruiu o médico. Seu corpo precisa de tempo para curar completamente. Lucas não discutiu, o que disse a Maria o quão sério. Sua condição havia sido... O homem normalmente teimoso e independente estava finalmente aceitando que precisava cuidar de si mesmo. Em casa, Maria estabeleceu Lucas no quarto com livros, seu laptop para a correspondência comercial necessária e instruções rigorosas para descansar. Helena veio diariamente para ajudar na culinária e na limpeza. E Miguel visitava todas as noites com atualizações sobre as operações de vinha. Uma semana depois que Lucas voltou para casa, Maria estava no kitchen preparando o almoço quando ouviu um carro se aproximando. Olhando pela janela, ela viu o elegante veículo de Isabela parando, e agora ela murmurou para si mesma, limpando as mãos em uma toalha e indo para a porta. Isabela parecia extraordinariamente séria quando... Eu preciso falar com Lucas, disse ela sem preâmbulo. E ele está descansando, respondeu Maria bloqueando a porta-ordens do médico. Isso não pode esperar, insistiu Isabela. É sobre a propriedade. O empréstimo bancário. Maria hesitou e em seguida relutantemente se afastou. Ele está no quarto, mas se você o chateou, eu tô tirando você de lá sozinho. Isabela realmente sorriu um pouco com ameaça. Entendido. Maria a levou ao quarto, onde Lucas estava apoiado em travesseiros, lendo. Ele olhou surpresa quando viu Isabela. O que está acontecendo? Ele perguntou, seus olhos se movendo de Isabela para Maria. Isabela diz que tem notícias importantes sobre o empréstimo bancário, explicou Maria. Eu disse a ela que você deveria estar descansando, mas ela insistiu que mal podia esperar. Lucas sentou-se mais reto, estremecendo um pouco no movimento. Vá em frente, Isabela. O que é tão urgente? Isabela respirou fundo. Meu pai descobriu que o empréstimo está prestes a ser negado. O banco tem preocupações com a capacidade de Vale Sereno de pagar com base nos últimos 2 anos financeiros. Lucas empalideceu. Isso não pode estar certo. Calma. Deste ano e as PR encomendas dos distribuidores, o banco não vê assim, interrompeu Isabela. Eles estão olhando para o passado, não o potencial futuro. O que seu pai tem a ver com isso? Maria perguntou desconfiado. Isabela olhou para ela. Ele se senta no conselho do banco. Ele ouviu falar da negação pendente na reunião de ontem. O rosto de Lucas endureceu. E deixe-me adivinhar, ele está disposto a ajudar se eu reconsiderar sua oferta de investimento. Para surpresa de Maria, Isabela balançou a cabeça. Não. Na verdade, ele já interveio em seu nome. O empréstimo será aprovado. Sem restrições. Lucas parecia cético. Por que ele faria isso? Isabela ficou quieta por um momento, disse. Porque eu pedi para ele. Ela fez uma pausa. Então continuou mais suavemente. Lucas, eu sei que me comportei mal. Estou com ciúmes. Quando ouvi falar do seu acidente e depois as complicações com a cirurgia, a voz dela vacilou. Percebi que algumas coisas importam mais do que orgulho ou conseguir o que você quer. Maria observou Isabela com cuidado, tentando determinar se isso era outra manipulação. Mas a compostura perfeita habitual da mulher havia escorregado, revelando o que parecia ser uma emoção genuína. Obrigado,
disse Lucas finalmente. Isso foi. Inesperadamente gentil, Isabela assentiu, recuperando a compostura. Os documentos de empréstimos estarão prontos na próxima semana. Meu pai garantiu que os termos sejam favoráveis. Ela ficou para sair e depois hesitou. Eu realmente espero que você esteja bem em breve, Lucas, e parabéns pelo seu noivado. Espero que vocês dois sejam felizes. Depois que ela saiu, Maria sentou-se na beira da cama. Você acredita nela? Ela perguntou. Lucas considerou por um momento. Estranhamente, sim. Acho que as experiências de quase morte têm uma maneira de colocar as coisas em perspectiva não apenas para mim, mas talvez para ela também. A aprovação do empréstimo ocorreu conforme prometido, com melhores termos do que Lucas originalmente ofereceu. A pressão financeira sobre Vale Sereno diminuiu consideravelmente, permitindo que eles se concentrassem na recuperação de Lucas e nas próximas vendas de vinhos. Com o passar das semanas, Lucas recuperou sua força. Embora ainda não fosse liberado para o trabalho físico, ele foi capaz de se mover pela casa e até fazer caminhadas curtas pela vinha com Maria. A colheita de outono foi totalmente processada. O novo envelhecimento do vinho em barris e as primeiras amostras enviadas aos distribuidores haviam gerado interesse significativo. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol, Lucas disse: Eu estive pensando no nosso casamento. Maria olhou para cima do catálogo do jardim que estava navegando. Que tal? Não quero esperar muito, disse ele, pegando a mão dela. Esses últimos meses me ensinaram que a vida é imprevisível. Não quero perder um momento do nosso tempo juntos. Maria sorriu. Eu me sinto da mesma maneira. O que você tinha em mente? Que tal desse? Um casamento de Natal. Lucas, até então eu deveria estar totalmente recuperado e poderíamos convidar sua mãe a ficar nas férias. Dezembro, repetiu Maria, seus olhos brilhando. Isso parece perfeito. No dia seguinte, eles começaram a fazer planos. Helena ficou emocionada, oferecendo-se imediatamente para coordenar a comida e as decorações. Miguel ofereceu seu primo, que possuía uma padaria local, para fazer o bolo de casamento. As notícias de seu noivado e do próximo casamento se espalharam rapidamente pela comunidade. E, para a surpresa de Maria, ela recebeu um calor genuíno e parabéns da maioria dos trabalhadores e da cidade. Eu pensei que eles desaprovam, ela admitiu a Lucas, o rico proprietário da vinha se casando com um trabalhador de campo. Lucas sorriu. Essas pessoas me conhecem a vida toda. Eles se preocupam mais com o caráter do que o status social. E todos que trabalharam com você respeitam você. Quando a data do casamento se aproximava, Vale Sereno estava mais ocupado do que nunca. As primeiras garrafas da nova safra estavam vendendo bem, com os críticos de vinhos elogiando sua qualidade excepcional. Lucas creditou a supervisão de Maria à colheita, dizendo a todos que ouviriam que seus cuidados e atenção haviam feito toda a diferença. Você está me envergonhando. Ela protestou após uma declaração em um jantar com os funcionários da vinha. Estou apenas dizendo a verdade, respondeu Lucas. O sucesso deste ano é tanto sua conquista quanto de qualquer um. 2 semanas antes do casamento, Maria recebeu um telefonema inesperado de um advogado no México. A irmã de sua mãe faleceu, deixando sua pequena casa para Esperança. O advogado explicou que havia documentos para assinar e assuntos para se estabelecer pessoalmente. Eu preciso ir ao México, disse Maria a Lucas naquela noite. Apenas por alguns dias para ajudar mamá com as questões legais. Claro, Lucas concordou imediatamente. Quando você precisa sair? Amanhã, se possível. Quero voltar bem antes do casamento. Vou levá-lo ao aeroporto, ofereceu Lucas. Maria balançou a cabeça. Você ainda não está limpo para unidades longas. Miguel, pode me levar. Lucas não discutiu, o que mostrou até onde ele chegou à aceitação de ajuda. Ligue-me todos os dias, disse ele. Vou sentir sua falta. É apenas por alguns dias, Maria o lembrou. Mas a verdade era que ela também sentiria falta dele. Eles não estavam separados desde o acidente. A viagem ao México foi rápida, mas emocional. A irmã de Esperança estava doente há algum tempo. Então, sua morte não foi inesperada, mas ainda trouxe tristeza. A pequena casa que ela deixou para trás era modesta, mas bem mantida, com um belo jardim que lembrava Maria de sua infância. O que você fará com a casa, mamá? Ela perguntou enquanto eles classificavam os pertences de sua tia. Esperança olhou em volta cuidadosamente. Acho que vou vendê-lo. Use o dinheiro para se aproximar de você e Lucas, se tiver tudo bem. Tô ficando mais velho e gostaria de estar perto da minha família. Maria abraçou a mãe com força. Isso é mais do que tudo bem. É o que eu esperava. 4 dias depois de sair, Maria estava em um avião de volta a Vale Sereno, empolgado por compartilhar as notícias com Lucas de que sua mãe estaria se movendo nas proximidades após o casamento. Miguel a conheceu no aeroporto Sua Expresso. Incomumente grave. O que está errado? Ela perguntou imediatamente, seu coração disparado. É Lucas.
Algo aconteceu? Lucas tá bem, Miguel assegurou menos rapidamente. Mas tem havido uma situação na propriedade, um incêndio em um dos edifícios de armazenamento na noite passada. Um fogo? Maria repetiu, alarmada. Alguém ficou ferido? Não. Todos estão seguros, mas perdemos alguns equipamentos e cerca de 100 casos da nova safra que estavam sendo preparados para o envio. Como começou? Maria perguntou enquanto eles dirigiam em direção a Vale Sereno. As mãos de Miguel se apertaram no volante. É isso. O inspetor de incêndio diz que foi deliberadamente definido, Irson. Maria sussurra a Ed, chocado. Matt, quem faria uma coisa dessas? Ainda não sabemos. A polícia está investigando. Quando chegaram à propriedade, Maria viu os danos imediatamente. Um dos edifícios menores perto da vinícola era uma concha carbonizada. O cheiro acre de fumaça ainda pendurado no ar. Os trabalhadores estavam limpando detritos e os policiais estavam examinando a cena. Lucas estava lá dando uma declaração a um detetive. Quando ele viu Maria, o alívio passou por cima do rosto e desculpou-se por vir até ela. Graças a Deus você está de volta, disse ele, envolvendo menos em um abraço apertado. Miguel me disse o que aconteceu, disse ela, olhando para ele preocupado. Você está bem? Você não deveria estar aqui se esforçando. Estou bem, ele garantiu a ela. O médico me limpou para atividades leves ontem. Além disso, eu não podia apenas sentar na casa enquanto isso estava acontecendo. O detetive se aproximou deles. Senhor Aranda, se pudéssemos terminar sua declaração. Lucas assentiu, mantendo o braço em volta da cintura de Maria. Esta é a minha noiva Maria Estrella. Senhora Estrella, reconheceu o detetive. Eu entendo que você estava fora quando o incêndio ocorreu, sim, no México. Acabei de voltar. O detetive fez uma anotação. Senhor Aranda, você estava dizendo que recebeu mensagens ameaçadoras antes do incêndio? Maria olhou para Lucas em alarme. Que mensagens ameaçadoras? Você não me contou sobre isso. Lucas suspirou. Eu não queria me preocupar enquanto você estava lidando com a morte de sua tia. Eles começaram a chegar no dia seguinte à sua partida, menos anotações anônimas, dizendo que eu pagaria por minhas escolhas. Você tem alguma ideia de quem pode ter enviado? O detetive perguntou. Lucas hesitou. Então disse: houve algum ressentimento sobre o meu noivado com Maria. Nem todo mundo aprova o proprietário de um vinhedo que se casa com um trabalhador de campo. Maria sentiu um frio. Alguém realmente ter incendiado o prédio por causa de seu relacionamento? Vamos precisar de cópias dessas notas, disse o detetive, e uma lista de qualquer pessoa que possa ter expressado desaprovação ou ameaças. Depois do detetive à esquerda, Maria se virou para Lucas. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Tudo por minha causa. Não, Lucas interrompeu firmemente. Não por sua causa, por causa da ignorância e preconceito. Isso não é sua culpa, Maria. Mas ela não conseguiu abalar a sensação de que a felicidade deles havia desencadeado esse ato de violência contra Vale Sereno naquela noite. Enquanto se sentavam na sala de estar discutindo o incêndio e a investigação, houve uma batida na porta. Miguel respondeu e voltou com Isabela. Eu vim assim que soube do fogo, disse ela, parecendo genuinamente preocupada. Todo mundo está bem. Lucas assentiu. Ninguém ficou ferido, felizmente. Mas perdemos alguns equipamentos e vinho. Isabela se sentou em frente a eles. Eles sabem quem fez isso? Ainda não, respondeu Maria. Mas a polícia está investigando. Isabela hesitou e disse: eu sei que poderia ajudar. Ela respirou fundo. Alguns dias atrás ouvi meu pai conversando com alguém por telefone sobre ensinar a Aranda uma lição. Eu não pensei muito nisso na época, menos meu pai costuma fazer. Ameaças vazias quando está com raiva. Lucas se inclinou para frente. Você acha que seu pai pode estar envolvido? Isabela parecia infeliz. Eu não quero acreditar. Mas ele ficou furioso quando descobriu que ajudou a garantir seu empréstimo apenas para você anunciar seu casamento com Maria. Ele tem vistas muito tradicionais sobre a classe social. Maria se sentiu doente. Você disse à polícia? Ainda não, admitiu Isabela. Eu queria falar com você primeiro. Ele é meu pai e não tenho provas, menos apenas o que eu ouvi. Lucas ficou quieto por um momento e disse: você precisa contar à polícia o que sabe. Se seu pai está envolvido, ele precisa ser responsabilizado. Isabela assentiu lentamente. Eu sei. Vou à delegacia amanhã de manhã. Ela ficou para sair e depois voltou. Sinto muito, Lucas. Verdadeiramente. E Maria, eu o julguei mal. Qualquer um que faça Lucas tão felizes merece respeito, não ressentido em. Depois que ela saiu, Lucas puxou a Maria para perto. Não importa o que aconteça, vamos superar isso juntos. No dia seguinte, Isabela foi à polícia como prometido. À noite, seu pai, Richard Veiga, havia sido trazido para interrogatório. As evidências aumentaram rapidamente.
Um de seus funcionários admitiu incendiar suas ordens, e as notas ameaçadoras foram encontradas em seu escritório que correspondiam aos enviados a Lucas. Richard Veiga foi preso e acusado de incêndio criminoso e fazer ameaças criminais. A notícia chocou a comunidade, dada sua posição de destaque. Isabela, devastada pelas ações de seu pai, ofereceu-se para cobrir todos os danos a Vale Sereno de seus fundos pessoais. Você não precisa fazer isso, disse Lucas quando ela veio fazer a oferta. Eu quero. Ela insistiu. Não compensará o que ele fez, mas é a coisa certa a fazer. Com um incendiário pego e a ajuda financeira de Isabela, a reconstrução do prédio danificado começou imediatamente. O vinho perdido não pôde ser substituído, mas as remessas foram seguradas, então o impacto financeiro foi minimizado. 2 dias antes do casamento, a mãe de Maria chegou do México. Esperança ficou horrorizada ao ouvir sobre o fogo, mas aliviou que a justiça havia sido servida. Algumas pessoas não podem aceitar que o amor cruza todos os limites, disse ela com sabedoria. Seus corações são pequenos demais para entender. O dia do casamento ocorreu claro e frio, uma manhã perfeita em dezembro. A cerimônia seria realizada na vinha, sob uma árvore especialmente construída para a ocasião. Apesar do drama recente, o clima estava alegre, pois trabalhadores e amigos ajudaram nos preparativos de última hora, em uma pequena sala na casa principal. Maria estava em seu vestido de noiva menos um vestido branco simples, mas elegante, que Helena ajudou a escolher. Sua mãe ajustou o véu em seus cabelos, lágrimas brilhando nos olhos. Você está linda, Mígia, disse Esperança suavemente. Como um anjo. Maria sorriu, seus próprios olhos úmidos. Eu nunca pensei que teria isso, mamá. Um lar de verdade, um homem que me ama, um futuro. Você merece tudo e muito mais. A mãe dela garantiu. Seu pai ficaria tão orgulhoso da mulher que você se tornou. Houve uma batida na porta e Carmela espiou. Está na hora, anunciou ela. Todo mundo está pronto. Maria respirou fundo, firmando-se. Então, com a mãe ao lado dela, ela foi para a vinha. O caminho para a árvore estava alinhado com lanternas, seu brilho quente guiando o caminho. Os hóspedes pararam como Maria apareceu, mas ela tinha olhos apenas para Lucas esporando o pó. Ela debaixo da árvore. Ele parecia bonito em seu terno, seu rosto irradiando a felicidade enquanto a observava se aproximar. Miguel, servindo de melhor homem, ficou ao lado de Lucas enquanto Carmela assumiu seu lugar como dama de honra de Maria. O ministro local deu as boas-vindas a todos e começou a cerimônia. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Lucas Aranda e Maria Estrela, disse ele. 2 pessoas que se encontraram um com o outro, um parceiro ama amigo e ame, verdadeiro amor. Enquanto trocavam votos, a voz de Maria era clara e forte. Lucas, você me encontrou quando estava perdido. Mesmo que eu não soubesse, você me mostrou que é possível colocar raízes sem perder quem você é. Prometo, fique ao seu lado durante todas as estações da vida, menos as abundantes colheitas e as secas difíceis de me tornarem. Eu prometo trabalhar ao lado de você, sonhar com você, para que todo o dia todo, eu te amo. Os olhos de Lucas brilhavam de emoção enquanto ele falava seus votos. Maria, você entrou na minha vida como uma revelação. Que a verdadeira força não é sobre enfrentar a vida sozinha, mas sobre ter a coragem de deixar alguém entrar. Prometo que eu te valorize, que eu me espeto, que eu sou mais cuidadosamente. Vidas de... Quando o ministro Prononúquide, lhes marido e mulher, Lucas puxou Maria para um beijo que prometeu uma vida inteira de amanhã. Os convidados explodiram em aplausos e aplausos, comemorando não apenas um casamento, mas um amor que superou todos os obstáculos colocados em seu caminho. A recepção foi realizada na vinícola, transformada para a ocasião com flores e luzes. Todo mundo de Vale Sereno estava lá, trabalhadores, amigos e até alguns dos distribuidores que se aproximaram de Lucas ao longo dos anos. Para a surpresa de Maria, Isabela veio muito, oferecendo-se em silêncio dela parabéns antes de escapar cedo, enquanto Lucas e Maria compartilhavam sua primeira dança. Ele sussurrou em seu ouvido. Você está feliz, senhora Aranda? Ou não? Su novo nome. Fez um sorriso de Maria. Mais do que eu jamais pensei possível, ela respondeu. E você? Eu tenho tudo o que sempre quis, disse ele, segurando menos-a por perto. Vocês, esta terra, nosso futuro juntos. Mais tarde, Lucas bateu o copo para chamar a atenção de todos. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, por apoiar a Maria. E eu, através de tudo. Vale Sereno não é apenas um negócio, é uma comunidade, uma família. E hoje essa família ficou mais forte. Ele levantou o vidro mais alto para minha linda esposa Maria, que me ensinou que as coisas mais preciosas que cultivamos não estão na vinha, elas estão em nossos corações. Todo mundo levantou seus óculos de torrada,
e Maria sentiu lágrimas de alegria deslizarem por suas bochechas. De uma vida de movimento constante, de nunca pertencer a nenhum lugar por muito tempo, ela finalmente encontrou seu lugar. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Lucas liderou Maria do lado de fora por um momento de silêncio. A noite estava clara, as estrelas brilhando acima da vinha que os uniram. Eu tenho algo para você, disse Lucas, puxando uma pequena caixa do bolso. Um presente de casamento. Maria abriu para encontrar uma delicada pulseira de ouro com um único charme. Uma pequena videira. É lindo, disse ela, tocando gentilmente. Leia a inscrição, pediu Lucas. Maria virou o charme e leu as palavras gravadas nas costas. Você está seguro agora. Eu tenho você. As palavras que ele havia falado com ela naquele dia na vinha, quando ela desabou e ele a levou à segurança, o começo de sua jornada juntos. Vou adicionar um novo charme a cada ano, explicou Lucas, para marcar nossa vida juntos. Maria deslizou a pulseira no pulso e depois estendeu a mão para tocar seu rosto. Eu te amo, Lucas Aranda. E eu te amo, Maria Aranda, respondeu ele. O novo nome parece certo e natural em seus lábios. No interior, seus amigos e familiares esperaram para continuar a celebração. Amanhã haveria trabalho a fazer, uma vinha para cuidar, vinho para nutrir, uma vida para construir juntos. Mas hoje à noite foi de alegria por amor, pelo milagre de duas pessoas se encontrarem contra todas as probabilidades, enquanto voltavam ao calor e à luz da recepção. De mãos dadas, Maria sabia que finalmente havia encontrado o que estava procurando por toda a sua vida. Não apenas um lugar para ficar, mas um lugar para pertencer. Não apenas um trabalho, mas um propósito. Não apenas uma casa, mas uma casa. E o mais importante, não apenas um homem para pegar lá quando ela caiu, mas um parceiro para ajudar. Lá a ficar de pé e a crescer forte como as videiras que o cercavam no Vale de Corações,